Oi gente, tudo bem? Vamos continuar com os capítulos. Não se esqueça de ver na descrição desse vídeo. As crianças notaram as mudanças na casa. Evangeline sempre foi muito presente na vida dos filhos. Então Camélia e Magnus começaram a ver sua mãe chorando mais e bem melancólica, sempre no quarto dos brinquedos chorando, e quando foi pega pelos dois, acabou limpando as lágrimas e sorrindo. Mas Camélia ficou com medo. O que diabos estava acontecendo? Por que sua querida mãe está tão triste? Não sabia de muito e Magnus sabia de menos ainda, deixando os dois perdidos. Dália, noto também algo de estranho acontecendo. Sua mãe estava triste e ela não sabia como ajudar. Isso começou a angustiá-la e, como resultado, toda vez que via, precisava estar no colo e dormir com ela ao seu lado. Nas refeições, não queria nada além de sua mãe, deixando os irmãos e o pai incomodados com o choro que seguia excessivo quando a mãe insistia nela comer em seu lugar. Mas só relaxava quando Evangeline a pegava em seus braços quentes e seguros e dava comida sobre o colo. Mas o que fez todos surtarem de vez foi que, numa bela manhã, sua mãe não acordou nenhum dos 13 sim-babás? Como assim, babá? Evangeline os acordava, e não mulheres que eram usadas somente para passeios com outros engravatados, como Camélia comenta a sua mãe num grande jantar, fazendo a mulher gentil rir. Foi por isso que eles não saíram do quarto. Camélia e Magnus fizeram aquele negócio que os adultos fazem. Qual era o nome mesmo? Assim, greve, e Dália foi ficar com irmãos depois de acordar em seu quarto sozinha. Brincar com brinquedos foi uma distração aceitável, recusando comida e até mesmo colo, exibindo seu bico enorme. Evangeline voltou para casa na hora do almoço trazendo consigo uma cesta de ovos brancos de galinha. Chegada da Páscoa, quanto mais ovos encontrar, mais doces vão comer, isso a fazia lembrar da infância, decorar ovos com a mãe. Crianças, cheguei. Sorridente, entrou na casa silenciosa, fazendo franzir a testa. Cadê meus meninos? Deixando os ovos sobre a mesa. Madame? Uma das babás a olhou e Evangeline encarou a mulher buscando resposta. Sim, querida? A dama em questão sempre fica com vergonha quando a senhora. Evangeline é gentil, educada com ela e os funcionários. Sua educação devia ser colocada nas outras pessoas de alta classe. Seus filhos não saíram do quarto, porque não aceitam bem serem acordados por você. A mulher sabia que agora com certeza iria tomar uma bronca, mas Evangeline acabou sentando-se numa cadeira. Bom, não os culpo, anda acontecendo algumas coisas comigo que me deixaram mexida, isso deve estar influenciando as crianças. Murmurou pensativa, voltando para a funcionária com carinho e compreensão. Acredito que eles não foram mal educados com você? Nem com as outras? Não, senhora, tudo o que fizeram foi gritar algo sobre greve e não vão comer. Mas acho que é só. Evangeline acabou rindo baixo. Me lembre mais tarde de avisar o Sr. Kim, para não comentar sobre política na mesa, esqueço que eles são curiosos. Levantando-se num pulo. Bom, irei fazer essa greve acabar, tire o resto de folga, querida, e não fique angustiada, crianças são difíceis. E a babá, tudo o que fez, foi uma saudação, já se retirando. Como anda grave? Evangeline, volto para os 3 que brincavam de chá. Por que não nos acordos? Camélia não guardava muito, para depois já jogar a bomba na mãe. Porque fui comprar coisas para fazermos. Evangeline a pegou e percebeu que o peso dela fez andar até a cama. Magnus subiu do outro lado, já puxando Dália para o meio. Seus meninos sempre se incluíam em tudo. Trouxe ovos para colorirmos juntos, para o evento da Páscoa, cada um vai ganhar 12 ovos para pintar e decorar. Aperta os 3 contra seu peito, os fazendo se entreolhar. E naquele pequeno momento, os 3 se sentiram na normalidade. Então vamos descer, comer algo e pintar ovinhos. Evangeline alisou as madeixas de cada um. Sim. Berraram, fazendo rir. E bem, não demoro muito para cada ovo ser pintado, tinha desenhos legíveis, tinha desenhos não tão legíveis com formas diferentes, palavras bonitas por parte de Evangeline, tinha palavras motivadoras e algumas borboletas, corações, desenhos de flores enquanto os filhos ficavam olhando com alegria. Por que os seus são tão bonitos? Camélia volta para a mãe frustrada, seu coração não era perfeito. Porque precisa de prática. Evangeline segurou a mão de Camélia e ajudou. Viu, só precisa prática, mas tem que ser dedicada. Magnus ficou feliz em fazer coelhos porque o pai lhe ensinou e os cavalos, animais, foram feitos e Evangeline massageou a cabeça. Queria aprender a fazer um coelhinho. Murmurou ao filho que mostra alegremente o ovo. Papai te ensinou? Sim, cavalos, vacas e burros. Magnus falou alegre. Fizemos até dinossauros e foi muito divertido. Aquilo o animou e Evangeline acabou rindo.
Magnus está na época dos dinossauros. Isso a fez pensar em separar os gêmeos e mandar para ficar com Dália até uma maioridade. Magnus agora não gostaram de coisas neutras, focar em algo mais dedicado a ele. Sim, sim, faça tudo e poderá catá-los depois na caça aos ovos. Murmuro feliz, o beijando nas bochechas. Volto a Dália que mergulhou o ovo, melou as mãos, mergulhou a roupa, melhor foi tudo. Acho que ela vai ser pintora quando crescer. Acabou rindo. Vocês são meus maiores tesouros. E aquilo marcou os três e o sentimento de carinho foi maravilhoso. Batidas na porta foram ouvidas. Batidas que as crianças não gostaram de saber quem são porque logo surgiram as tias, e as tias tiraram sua mamãe dos braços curtos e gordinhos deles. E sua mãe foi levada deles tão fácil que os quebraram. Dália voltou para a porta, se sentou irritada no degrau e espero pelo seu pai, porque ele sim tinha que fazer alguma coita. O que está fazendo, Dália? Magnus parecia curioso, largando o ovo. Papai. Foi tudo que saiu e Magnus voltou para Camélia. Acho que ela está esperando papai voltar, ele sim as coloca para correr. Resmungo, chateada. Então vamos fazer companhia. Joseph chegou em casa cansado, mas antes de entrar por completo, 3 figurinos pularam nele, fazendo largar o chapéu num canto qualquer. O que está acontecendo? Os 3 se olharam e depois voltaram ao pai, tristes. Elas roubaram a mamãe da gente. Magnus foi o mais manhoso. Ela estava pintando com a gente e estávamos fazendo corações, borboletas e pássaros. Camélia pondero longe. Não esqueça os coelhos e cavalos que nem fizemos no papel, papai. O foco dos gêmeos foi longe e Joseph olhou em volta, vendo tinta pela mesa, tinta nos vestidos das crianças e bem, Dália, seu anjinho, estava roxa, isso fez rir. Cadê a mamãe? Fez um carinho em sua cabeça. Tias. Quase grito e Joseph concordo. Aquelas mucreias estão aqui de novo? Elas não têm casa, não? Não têm nem mesmo maridos para mimar? Ele queria os mimos da esposa, queria pintar ovos e queria comer tranquilo com os filhos pintados e não com mulheres na casa fazendo barulho e o irritando. Vou dar um jeito. E assim largo os 3 para trás, caminhando em direção às risadas das mulheres que estavam aqui. O bater na porta e o entre-ouvido pela dona do seu coração o fizeram abrir a porta. O que houve? Evangeline olhou preocupado e o mesmo até se sentiu preocupado. Hora da janta. E com um olhar duro fez a mente de Evangeline entender como um sinal vermelho. Asterisco sinal vermelho. Não quero elas aqui. Já deu. Acabe logo e vamos ficar um tempo só com nossa família. Estamos terminando de falar do evento de Páscoa, mas acho que podemos terminar amanhã sim. Evangeline sorriu às amigas, esperando compreensão. Mesmo com as crises, Evangeline sabia das limitações do marido com muita gente tão tarde da noite. Iremos todo ano no mesmo lugar, por que planejar tanto? Resmungo impaciente enquanto as mulheres foram se recolhendo. Para que podemos organizar os eventos. Murmuro tão calma e ignorando os bufos irritados vindo do marido, fazendo as amigas rirem. Entendo. Abriu ainda mais a porta, sendo dividido pelos menores, que ganharam aquela guerra com uma arma chamada papai. As amigas viram os olhares entre os dois, as crianças enquanto Evangeline ria da cara de bravo. Como Joseph poderia trair com o carinho que os olhos dele têm com ela? Isso fez Gabriela e Rebeca repensarem bastante sobre essa suposta traição, causando mais perguntas do que dúvidas. Já que vamos, pode emprestar uma carruagem? Manuela olhou para Joseph e o mesmo a ajudou a levantar. Sempre um cavaleiro. Acabou rindo. Tenho que tomar cuidado com as mãos, vai que Miguel vê e me quebre. Tenho mulher e filhos a cuidar. Manuela acabou rindo. Claro que emprestarei, são minhas amigas, mas realmente aprecio o resto da minha noite com a minha mulher e os ovos coloridos e o que sobrou da minha sala de jantar. Evangeline pulou chocada, sumindo entre as portas, causando risadas.